pessoal, nós estamos mais uma vez aqui no programa Luz, Câmera, Ação contra o Câncer, no programa do Hospital de Câncer de Barretos. E hoje a gente vai abordar um assunto que está aí na mídia e muita gente não conseguiu entender ainda como é que robôs são utilizados, e a gente fala robótica, logo vem o robô na cabeça, como é que robôs são utilizados em cirurgias para ajudar em tratamentos de doença. Por isso, hoje nós estamos aqui com um médico que vai conversar com a gente sobre isso, o Dr. Carlos Eduardo Matos da Cunha Andrade. Ele é coordenador médico do Departamento de Ginecologia do Hospital de Câncer. Doutor, bem-vindo ao programa. Obrigado, Luciana. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Doutor, robótica, né? Quando a gente fala assim, hoje a robótica no tratamento de câncer é muito utilizada. E a gente lembra de robô, de máquina. E o ser humano, onde ele fica nisso? Fica totalmente incluso. É muito comum essa dúvida se a cirurgia robótica é como se fosse um robô industrial, que é automatizado. Não, a robótica, no caso que a gente aplica na cirurgia, não é automatizado. O cirurgião ainda está no controle, ele usa um console, que é quem vai realmente manipular o robô. O robô, ele só traz algumas vantagens de refinamento de movimentos, questão da visão, que é melhorada com o robô, mas de forma alguma não tem nenhum procedimento automatizado. A cirurgia ainda é feita pelo ser humano. E a cirurgia, ela é menos invasiva, assim, ela é menos traumática, digamos assim, ou não? É uma impressão minha. A gente coloca ainda no rol de cirurgias minimamente invasivas. A robótica é só um braço dessas cirurgias minimamente invasivas. Ela, por conta da sua maior destreza, refinamento dos movimentos, ela traz um dano menor aos tecidos, sim. Mas não há uma diferença em relação à dor, por exemplo, entre uma cirurgia robótica e uma cirurgia laparoscópica convencional, como a gente chama atualmente, né? O senhor falou em refinamento dos movimentos. Eu imagino, e eu sou completamente leiga no assunto, mas quem está em casa também mas eu imagino que um cirurgião tenha que ter uma vida um pouco mais regrada do que nós, simples mortais. Porque enquanto eu posso sair à noite, tomar uma minha cervejinha, e no outro dia eu posso estar com um pouco de ressaca, e a hora que eu vou para o computador isso não faz diferença, para o cirurgião uma ressaca faz toda a diferença. Uma noite sem dormir faz diferença, não é? Sim, o estresse também é um fator que pode interferir nos movimentos do cirurgião, né? É lógico que pode continuar tendo uma vida pessoal, mas tem que ter um preparo diferente, um relaxamento. Uma dor no cirurgião não é uma dor só nele, pode causar alguns problemas físicos para o cirurgião que podem interferir na sua cirurgia, sim, mas também não precisa dizer que não tem a vida pessoal, ainda não possa ter uma vida pessoal, praticar exercício, tudo ainda é possível. Mas quando eu falo que tem uma alta tecnologia à disposição, isso dá uma segurança maior até mesmo para o próprio profissional? Aí entra que não vou abusar porque tem o robô. É lógico. Né? Mas o robô, na verdade, esse refinamento de movimento vem do seguinte: a cada movimento que você faz, o robô faz 4 vezes menos. Como assim? Se eu mexo 4 centímetros, lá dentro o robô só mexe 1 centímetro. Então isso torna o movimento que você faz de forma brusca uma coisa bem mais delicada, numa velocidade muito mais delicada lá dentro do paciente, né? Então é isso que traz o refinamento. Ele elimina os tremores, porque pequenas oscilações que você pode ter na mão ou no dedo, isso não vai se refletir em movimento para o robô. É diferente se você está com a mão diretamente no paciente, qualquer tremor, qualquer oscilação que você tenha, ou até mesmo uma distração, você pode ter um movimento que você não está vendo adequadamente e causar algum tipo de dano ao paciente. No robô isso não acontece. Doutor, isso faz diferença na hora que a gente está falando de um tratamento de uma doença tão específica quanto o câncer? Eu vou dizer que na maioria das vezes a diferença é imperceptível, mas em alguns casos isso pode ser sim uma questão que pode trazer um benefício para o paciente de forma significativa. Né? Quando a gente está falando, que caso? Quando a gente está falando de casos que você tem que preservar alguma estrutura muito delicada dentro do paciente, que, por exemplo, um nervo muito fino que você precisa preservar para que ele mantenha a função da bexiga ou do intestino intacta, né? Quando você precisa retirar em locais muito delicados, onde tem muitos vasos que podem sangrar, né? Então, o robô pode trazer um refinamento que
Não que você fazendo por laparoscopia vá acontecer algum problema, você também procura de toda forma que não aconteça. Mas o robô facilita para que não ocorra nenhum acidente nesse sentido, quando não tem estruturas tão delicadas envolvidas na cirurgia. E a gente está falando de uma outra tecnologia que talvez, por enquanto, é a maior tecnologia do mundo, que é o tal do corpo humano, né? Exatamente. É todo um organismo interligado. Tudo ali tá. Uma coisa está ligada à outra e as funções também estão interligadas. E às vezes é uma questão de milímetro, né? De uma função para outra. Doutor, agora, essa tecnologia que está tão assim na moda falar sobre ela, que ela está na mídia, ela já existe assim, o acesso a ela fácil? Ou ainda é coisa de ficção científica? Não, isso já é uma realidade nos países da Europa e principalmente dos Estados Unidos, que é onde a tecnologia foi desenvolvida. Hoje, não vou dizer todos, mas com certeza todos os grandes centros de câncer nos Estados Unidos e a maioria dos demais centros têm a cirurgia robótica como seu rol de cirurgia. No Brasil, vem aumentando, já tem mais de 10 robôs no Brasil, a maioria realmente por serviço privado, serviço de pacientes particulares. Para quem pode pagar. E devendo pagar, porque os convênios ainda não autorizam a cirurgia robótica, pelo menos não completamente, a cirurgia, pagar todos os custos da cirurgia robótica. Em serviço público eu conheço o INCA, que também já usa o robô, como todo serviço público, pela questão de custo, há uma certa limitação. E agora a gente aqui tentando... Em Barretos? Em Barretos já começamos e tentando fazer de uma forma bem mais ampla para o paciente do SUS, de uma forma bem mais ampla, atingindo a maior parte dos pacientes que se beneficiariam dessa tecnologia. Mas ainda é uma novidade. Ainda é uma novidade. Não só para o Brasil, não só para o tratamento de câncer, mas também para a classe médica, para quem atua com isso. Como é que é o treinamento de um médico para ele saber operar uma máquina tão nova quanto essa? O robô facilita o treinamento. Tá? O fato de ser por robô facilita. A nossa equipe cirúrgica no Hospital de Câncer tem uma experiência já com minimamente invasiva, cirurgia laparoscópica muito grande. Começou na década de 90 com o Dr. Armand, que vem desenvolvendo essa parte de laparoscopia, fortalecendo bastante o grupo cirúrgico de conhecimento a respeito disso. Passa pelo IRCAD, que é o nosso centro de treinamento em laparoscopia, que vem desenvolvendo bastante também e trazendo pessoas com muita experiência para poder dividir essa experiência minimamente invasiva. Do mundo inteiro, né? Quando a gente fala pessoas, são profissionais que vêm de qualquer parte do mundo, né? Da Europa, Estados Unidos, Ásia, realmente do mundo inteiro. E também traz brasileiros, que também já ingressaram nessa parte minimamente invasiva com bastante experiência. E, especificamente para a robótica, ele traz a oportunidade de você usar simuladores realísticos. Traz também a possibilidade de ser, como aqui no hospital tem 2 cirurgiões estarem no comando, quer dizer, não ao mesmo tempo, mas poder se alternar no comando, enquanto você está fazendo a cirurgia, pode ter um cirurgião mais experiente também acompanhando a cirurgia em tempo real e podendo assumir a cirurgia no momento que ele achar que é necessário. Isso ajuda no treinamento. E hoje... Mas é verdade que ele pode assumir de onde ele estiver? Ele não precisa estar ali na sala? É verdade isso? Existe a tecnologia para isso, mas atualmente isso não é feito de rotina em lugar nenhum no mundo. Se é possível fazer, mas assim, em casos extremos, digamos assim. Isso seria em casos extremos que você não levaria para uma zona de guerra um cirurgião, por exemplo. Mas mesmo assim ainda precisaria de um cirurgião lá na sala de todo jeito. O robô não vai entrar dentro da barriga do paciente sozinho, ele não vai fazer nenhum movimento sozinho, tá? Então ele não elimina a necessidade de um cirurgião em campo, bem como do anestesista, a equipe de sala cirúrgica. O robô não elimina isso, ele não está lá para trabalhar sozinho. Mas esse médico também ele tem que ter uma formação. Tem que ter uma formação. Ele também não elimina a formação básica do médico. O senhor, por exemplo, é um médico que se formou em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco,
em 2003. Fez residência em cirurgia geral na Santa Casa de Marcelina, é isso mesmo? Santa Marcelina, isso. né? Fez residência em câncer, né, em oncologia, no AC Camargo, que é um hospital conceituado, fez especialização lá, trabalhou aqui no Barreto, no Hospital de Câncer de Barretos desde 2009 e agora assumiu o departamento de ginecologia e aqui também fez seu mestrado. Quer dizer, tem que estudar. Tem. Não é porque o robô facilita e, como o senhor disse, é até mais fácil aprender com ele, que se dispensa tudo isso. Aquele profissional que está lá é um profissional gabaritado para isso, né? Isso. Especificamente por robô também, a empresa que fabrica o robô, ela obriga também um treinamento básico antes de iniciar as cirurgias por robô. Então você tem que passar por um treinamento tanto online como em simuladores e um treinamento que a gente chama tutorial, que é um cirurgião mais experiente está em cirurgia junto com você nos casos iniciais. Tá, eu quero saber mais disso, mas a gente vai dar um intervalinho agora e eu quero saber mais também da sua história, porque afinal de contas um pernambucano em Barretos, eu quero saber como é que esse pernambucano veio parar aqui. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Para garantir aos pacientes uma recuperação mais rápida e realizar procedimentos mais precisos, o Hospital de Câncer de Barretos inaugurou na segunda-feira, dia 17 de novembro, a Sala de Cirurgia Robótica, que vai realizar procedimentos de urologia, digestivo alto e baixo, e ginecologia, operados pelo robô Da Vinci. O aparelho foi comprado e entrou em atividade no centro cirúrgico da instituição, graças a uma doação feita pela família Cutrali. A doação foi efetivada por meio do incentivo fiscal do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o PRONON. Com a inauguração, a instituição entrou no mesmo patamar de grandes centros de saúde do mundo, tornando-se a 4ª instituição do país a receber este aparelho. Nós voltamos. Hoje nós estamos com o coordenador médico do Departamento de Ginecologia do Hospital de Câncer de Barretos, Dr. Carlos Eduardo Matos da Cunha Andrade, um nome grande. Doutor, fez medicina em Pernambuco. Isso. O senhor é de lá? Sou de Recife. É, nascido em Recife? Sim, em Recife. Aí depois de Pernambuco, quando o senhor resolveu fazer medicina, fez a residência em cirurgia geral pela Santa Casa de Saúde Santa Marcelina. Aí fez a residência no Hospital AC Camargo, que é um hospital conceituado. Uhum. Por que essa especialidade? Por que oncologia? A oncologia sempre me atraiu, né, pela complexidade dos procedimentos, pela parte humana que precisa no lidar com o paciente. A oncologia é uma área que requer muito, tanto a parte emocional como da parte de conhecimento, né? Isso sempre me estimulou muito a seguir para essa área de oncologia. E o senhor fez ginecologia, quer dizer, trabalha com mulheres. Suas pacientes são mulheres. E quando a gente traz a mulher para a área da oncologia, fragiliza ainda mais, que a palavra câncer ainda é complicada de se falar para um paciente, ou não? Eu considero as mulheres mais fortes do que os homens. É mesmo? Né? São mais fortes. Com certeza elas têm uma força interior maior que a dos homens. Eu acho que seria mais trabalhoso trabalhar com homem que com mulheres. Né? Lógico que a gente tem tem uma questão familiar mais envolvida quando a gente lida com mulheres, sim. Porque elas sempre são mais responsáveis pelas famílias, mas também por conta disso elas vão além, né, do que a gente pede. Elas fazem
tudo de uma forma correta, elas vão atrás. Mulher se cuida mais. Se cuida mais, elas vão se preocupar em estar bem, não só por ela, mas também por sua família. Né? Isso traz uma força maior para elas. E aí, doutor, o senhor veio para o Hospital de Câncer de Barretos em 2009, nessa sua trajetória. Por quê? Como é que o moço sai lá do Recife, vai para São Paulo e vem para cá? Essa parte não foi planejada. Né? Quando eu acabei a residência, eu ainda trabalhei por um curto período lá em São Paulo, e o Dr. Zé Humberto era, na ocasião, o chefe da ginecologia, contactou o meu professor lá no AC Camargo e pediu indicação de alguém que tivesse procurado fazer mais essa área de ginecologia, tudo como eu tinha feito a especialização em ginecologia oncológica. E o Dr. Ademar Lopes, que é meu professor lá no AC Camargo, indicou para o Zé Humberto. Né? Ele entrou em contato comigo para conhecer o hospital e casou bem a minha filosofia com a filosofia do hospital. O AC Camargo é conceituado. Falei isso já 4 vezes aqui. É verdade, não estou mentindo. Tem uma estrutura muito boa lá, né? De equipamentos, de profissionais, de aprendizado mesmo, né? O senhor chegou aqui em Barretos. Conhecia? Já tinha ouvido falar de Barretos? Sim, conhecia o nome. Não tinha ainda oportunidade de visitar o hospital, mas já conhecia a referência Barretos em oncologia. Deu uma diferença muito grande entre um grande centro localizado numa capital e esse centro localizado bem no interior do estado de São Paulo? Bem, eu vou dizer que da parte tecnológica não, na parte profissional também não, tanto da questão médica como os outros profissionais de saúde que estão no hospital. Né? A diferença está nos pacientes. Né? Nosso paciente, eles vêm de todos os lugares do Brasil, então culturalmente são bem mais diversificados que quando dos que a gente tinha em São Paulo. Né? São pacientes do serviço público de saúde, lá a maior parte são pacientes particulares de convênio. Né? Então os pacientes mudaram um pouquinho, né? Por conta desse perfil diferente. Né? Mas ver que esse hospital trazia para esse paciente a mesma qualidade que a gente podia dar no convênio no particular é o grande diferencial dos médicos que procuram vir trabalhar aqui, né? E acreditar naquela medicina acessível a todos. Acessível, E né? ela é com possível? qualidade. Ela é possível? Em Barretos está mostrando que é possível, né? Esse paciente do SUS, às vezes ele vem de longe, né? Às vezes aqui é da região, mas às vezes vem de muito longe. Hoje, talvez menos, porque o Hospital de Câncer de Barretos não está mais só em Barretos, né? Está abrindo núcleos pelo Brasil exatamente para ficar mais próximo dessa pessoa que não tem esse acesso à medicina de qualidade e de graça, pelo SUS. De graça não, pelo SUS, que a gente paga imposto. Não é tão de graça assim. Agora, doutor, esse paciente, ele se difere do paciente que paga, que tem convênio ou que paga particular, em que sentido? Você falou que ele é mais diversificado, mas o ser humano, ele requer menos atenção ou a mesma atenção? A mesma atenção, talvez um pouco mais, né? Porque existem, como você diz, pacientes que nos seus locais não têm acesso à saúde básica, então ele vem com desde da pressão, da diabetes que ele não está controlando da sua cidade, né, até o problema de câncer que fez ele procurar aqui. Então, desde a sua atenção de saúde mais básica até a que veio trazer até a gente aqui, ele não teve um acesso à saúde nesse sentido. Né? Então, ele requer, às vezes, mais atenção do que um paciente que vinha fazendo check-ups e procurava anualmente por conta de ter uma acessibilidade, né? Melhor. É mais questão de acesso do que uma questão de querer se cuidar. Né? A gente sabe da dificuldade de acesso à saúde no Brasil, né? Mas... E a gente não está falando só de lugares longínquos, a gente está falando inclusive dos grandes centros, onde há 2 realidades completamente diferentes, às vezes 3 realidades completamente diferentes, né? Agora, a gente fala uma palavra muito gasta, mas a gente usa, essa humanização do hospital de câncer, como é que ela se faz na prática?
No seu departamento, por exemplo? A humanização é interessante falar agora, porque essa semana a gente teve a visita de médicos de Los Angeles, Estados Unidos, que vieram visitar, mais especificamente o departamento de radioterapia, e nós mostramos o que a gente faz de diferente na nossa humanização. E eles ficaram estarrecidos com... Não tem um serviço desse jeito nos Estados Unidos e a gente aqui consegue fazer. A atenção, a preocupação com a atenção em todos os aspectos do paciente, né? Desde, como eu disse, da saúde primária que ele não tem à disposição nas suas cidades, como um atendimento diferenciado, mais próximo do paciente, que a gente procura fazer um sistema de workstation, isso a gente trouxe dos Estados Unidos, como, por exemplo, se preocupar que o paciente tenha todos os profissionais disponíveis no momento da consulta. A gente chama isso de uma consulta multidisciplinar, que estão presentes nessa consulta desde o oncologista clínico, o radioterapeuta, o cirurgião e algumas vezes até o nutricionista, o psicólogo, ou outro profissional que seja necessário para aquele momento o paciente passar em consulta. Tudo isso... Para tirar dúvidas, para... Para definir tratamento também, né? Esse paciente às vezes vem de 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros de distância, e se eu marco uma consulta hoje, outra daqui a 2, 3 dias, para ele um transtorno de ter que arrumar hospedagem e voltar para casa é muito grande, né? Então a gente se preocupa até nessas questões humanas, de não trazer muito deslocamento para o paciente, né? Cuidar dele, da família dele. O hospital é conhecido por acolher os familiares também em casas de apoio, com alimentação durante a internação do paciente. Tudo isso é um diferencial que leva à humanização. E faz diferença no tratamento? Muito. Na velocidade da resposta do tratamento? Sim, dinamiza, né? A gente evita vários retornos, opiniões distintas, a gente decide tudo na hora. Então, se um concorda com o tratamento e outro não, a gente vai discutir por que sim, por que não naquele momento e o paciente chegar à participa conclusão. dessa O paciente depois é compartilhado a decisão toda com o paciente, né, para poder definir o melhor tratamento para ele. Bacana. Eu quero saber um pouquinho mais do seu departamento. A gente vai para o intervalinho. Você continua com a gente e continua com a gente sempre. Existe também o site do Hospital de Câncer de Barretos, que é o hcancerbarretos.com.br, onde você pode acessar todas essas informações que o doutor está dando aqui, mas elas estão lá de alguma forma. Seja em vídeo, seja em texto, em fotos, elas estão por lá. Então eu convido você também para conhecer o nosso site. A gente volta daqui a pouco. Entre os dias 8 de novembro e 7 de dezembro, o Hospital de Câncer de Barretos promove mais uma edição da campanha Direito de Viver, que visa arrecadar fundos para a instituição. Atualmente, todos os recursos arrecadados são investidos na ala infantil. A verba proveniente das doações é fundamental para continuar garantindo que os mais avançados procedimentos em oncologia sejam realizados, e todos 100% via SUS. Este ano, contando com uma novidade. Além de doar através de ligações, você pode fazer a sua doação e, em troca, receber um vídeo produzido especialmente para a campanha. A série de vídeos traz os colaboradores, familiares, pacientes, médicos e celebridades mostrando diferentes talentos, como contar piada, ensinar receitas, dançar, cantar, sapatear e muito mais. Para colaborar com a campanha, você pode acessar www.direitodeviver.com.br ou pelos telefones 0500 504 1215 para doar R$15, 0500 504 1230 para doar R$30, 0500 504 1240 para doar R$40. Nós voltamos com o Dr. Carlos Eduardo, hoje falando um pouco sobre
a presença da robótica no tratamento de câncer, falando especificamente sobre aqui o nosso Departamento de Ginecologia do Hospital de Câncer de Barretos, do qual o Dr. Carlos Eduardo Matos da Cunha Andrade é o coordenador. É um nome grande, né, doutor? Pode resumir. Como é que funciona esse Departamento de Ginecologia Oncológica do Hospital de Câncer? Atualmente, o Departamento de Ginecologia tem 4 profissionais cirúrgicos, estão pleiteando mais um profissional cirúrgico, 3 sendo cirurgião oncológico, um sendo ginecologista de formação, ginecologista oncológico. Temos 7 oncologistas clínicos e 2 radioterapeutas dedicados à ginecologia oncológica. Contamos com uma enfermeira dedicada ao departamento, e também uma nutricionista e psicóloga disponível para o departamento. Né? Fora isso, contamos também com a presença de residentes em cirurgia oncológica, são 2 residentes de primeiro ano e 1 residente de segundo ano, e 2 fellows em ginecologia oncológica, um de primeiro ano e outro de segundo ano. E doutor, e tudo isso para atender que público? Quantas mulheres passam por mês lá? Por mês em atendimento são cerca de 600 mulheres que passam por mês. Quantidade muito grande, doutor. São assustadora. Aproximadamente entre 40 a 50 casos novos de câncer ginecológico que a gente atende de primeira vez no departamento, e aproximadamente 45 cirurgias mensais. Agora, doutor, quando uma mulher chega lá, ela já está com uma indicação. Ela não vem diretamente da casa dela para o Departamento de Ginecologia Oncológica. Ela já passou pelo atendimento básico, já foi identificado uma indicação para que haja uma investigação. É isso mesmo? Isso. Aí, quando o senhor fala em 600 mulheres, o senhor está falando em 600 novas pacientes? Não. Cerca de 50 novos casos por mês. 600 são que vêm depois da cirurgia, que vêm para marcar a cirurgia, vêm de acompanhamento, porque depois do tratamento a gente continua acompanhando essas mulheres por 5, 6, 10 anos, dependendo do tipo de câncer que ela tem. Tá, só para a gente também não assustar o telespectador, que não é uma coisa tão... 600 novos casos por mês. 50 casos novos, mas ainda impressiona. É um índice muito grande. E o que são esses casos novos? Qual é a maior incidência? Nós temos 4 principais tipos. Por ordem de frequência seria o câncer de colo uterino, seguido aqui de lesões ovarianas, depois de câncer de endométrio, que seria a parte mais interna do útero, e por último o câncer de vulva, que é um pouco mais raro. É interessante comentar a respeito de como vir, porque para o câncer de colo, endométrio e vulva, realmente a gente exige um encaminhamento junto com uma biópsia confirmando o diagnóstico de câncer. Já para o caso de ovário, a gente, com encaminhamento e um exame mostrando uma lesão suspeita no ovário, se essa suspeita realmente se confirmar na nossa avaliação, a gente não necessita de uma biópsia confirmando o diagnóstico de câncer de ovário para que a gente possa aceitar. Se a lesão for muito suspeita, a gente prefere que não faça biópsia na origem, faça já com a gente. Aqui com a gente. E assim, a gente tem que também deixar claro que o seu departamento não cuida dos casos de câncer de mama, que existe um departamento no hospital específico para esses casos. Porque às vezes a gente fala em mulher, em ginecologia, e quando eu tenho alguma suspeita em alguma coisa, às vezes eu vou no meu ginecologista, não vou no hospital direto. Mas o hospital separa esses casos, né? Sim, o nosso departamento de mastologia é um departamento muito conceituado, faz um tratamento diferenciado em relação não só à ressecção, mas principalmente na reconstrução. Então é um grupo muito específico, faz muito bem essa parte de mastologia, tanto da parte de, como eu disse, ressecção, como de reconstrução. Então, precisa ser dedicado. A gente bate muito aqui no programa no tema prevenção. E quando a gente fala em mulher, parece que é mais fácil, né? Que a mulher já tem, desde quando ela inicia sua vida sexual, a necessidade de ir ao seu ginecologista de confiança ou à unidade básica de saúde para começar a se cuidar. Quando a gente fala em câncer de colo de útero, que ainda é o maior número
dessa doença que aparece nas mulheres ainda é colo de útero, né? Quando a gente fala em departamento ginecológico. Aquela prevenção do tal do Papa Nicolau é o caminho ainda, até hoje? É o principal caminho ainda até hoje, né? Existem novas tecnologias que até o nosso departamento de prevenção utiliza, como a detecção do vírus do HPV no exame de Papa Nicolau, né? Existem outras tecnologias também, que seria a colposcopia em tempo real, que o hospital vem desenvolvendo junto com a universidade. O que é colposcopia? Colposcopia é um exame... É uma palavra nova para mim, não sei se para quem está assistindo, mas para mim é. Basicamente é um exame do colo de útero, né, em que você vai usar um recurso visual a mais, né, um exame que vai usar um recurso visual a mais para você examinar se tem alguma área com lesão causada pelo vírus do HPV. Mas o que é esse recurso? É uma câmera? Comumente é apenas um microscópio, né, que a gente chama de colposcópio no caso, né, que vai ampliar a imagem, juntamente com o uso de duas substâncias, o ácido acético e o Lugol, que vai fazer que a coloração no colo do útero mostre a presença ou não de lesão de alto grau. O que o hospital desenvolve junto com a Universidade Rice, fica em Houston, nos Estados Unidos, é um aparelho em que você não só vai ver a presença da lesão, mas como também poder dizer se essa lesão é causada pelo vírus do HPV e se é uma lesão de baixo ou de alto grau que exigiria de tratamento. Tá, então nós aqui em Barretos temos um convênio com os Estados Unidos especificamente para aprimorar esse tipo de exame preventivo. Esse aparelho ainda não é usado na rotina, ainda está pesquisando se ele... É um estudo mesmo, ainda né? está em estudo para ver se ele deve ser aplicado, né? Ele evitaria a necessidade da mulher vir, por exemplo, fazer o Papa Nicolau e depois ter que fazer uma biópsia. Ele faria ao mesmo tempo, tanto o Papa Nicolau como já determinaria a presença ou não da lesão. Então, agilizaria. Esse é o intuito que a gente está estudando e o quanto esse aparelho consegue confirmar os casos. Mas mesmo com tanta divulgação, mesmo com o hábito cultural da mulher de se cuidar um pouco mais que o homem, a gente sabe que isso é fato, mesmo assim, dessas 50 casos novos que aparecem por mês, quantos ainda aparecem de uma maneira já avançada? Que chegam aqui já com uma gravidade grande? Isso seria aproximadamente cerca de ainda 15 casos de colo de útero avançados por mês. Ainda é um número alto. É um número bastante alto. Entra mais a questão, não seria tanto colocar a carga em cima da mulher, mas a dificuldade de acesso ainda é um problema. O hospital, ele hoje, ele toma como responsabilidade 120 cidades, é muito para uma instituição tomar conta, e o hospital faz isso com realmente muita qualidade. Tem um serviço muito bem organizado de prevenção para essas cidades, mas o Brasil, como também a gente fala na escola, muito como falar, é um país continental. 120 municípios. Realidades. Na verdade, quando você coloca na dimensão de todo o Brasil, não significa muito quando a gente fala de Brasil como um todo. A gente vê até pela televisão que, às vezes, os exames que algumas mulheres, e aí a gente está falando... não quero ser irresponsável de falar em localização geográfica, mas a gente já viu que exames que muitas mulheres fazem lá na sua unidade básica de saúde, a coleta não é feita de maneira adequada, né? O encaminhamento até o laboratório desse material coletado não é feito de maneira adequada, e muitas vezes isso impede um diagnóstico, né? Ainda existe isso. Bem, como eu disse, o hospital, por ser responsável das 120 cidades, viu a necessidade de treinar todas essas profissionais que iriam coletar o Papa Nicolau nessas cidades. O problema de formação de profissional, dificuldade de acesso, existe. O hospital repôs isso, mas, novamente, em outros locais onde não teve esse treinamento, ainda tem problema até de falha de formação básica do profissional. Mas o tratamento existe. Quando a mulher chega com essa identificação logo lá no início... A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, mas tem cura, né, doutor? Tem E o índice de cura é alto?
Sim. Então a gente volta no próximo bloco para falar de cura, para falar de um pouquinho mais de tecnologia e para falar de vida. Afinal de contas, é para isso que o nosso programa existe. Para falar que o câncer está aí, mas que a cura e a vida, acima de tudo, é a mais importante. A gente volta daqui a um minuto. O câncer do colo do útero, inicialmente, ele não dá sintoma nenhum. Não dá dor, não dá sangramento, não dá corrimento. A mulher não sente nada. Daí a importância da realização do Papa Nicolau ou do exame preventivo. Segundo o Ministério da Saúde, a partir de 2011, a periodicidade da coleta do exame de Papa Nicolau, depois que a mulher colheu um exame com resultado negativo, em outro exame no intervalo de 1 ano também com resultado negativo, a coleta do exame é a cada 3 anos. Então, de 3 em 3 anos, a mulher tem que colher pelo menos um exame do Papa Nicolau. Com essa periodicidade, a chance de diagnóstico das lesões precursoras, o que é isso? São alterações que futuramente possam virar um câncer do colo do útero, é extremamente alta. E com o diagnóstico dessas alterações e um tratamento extremamente simples, a incidência do câncer do colo do útero fica extremamente pequena. O câncer do colo do útero é o terceiro mais frequente nas mulheres. Em primeiro lugar está o câncer de mama, depois o câncer de cólon e reto, e em terceiro lugar o câncer do colo do útero. A estimativa para 2014 são 15 mil novos casos de câncer do colo do útero no Brasil. Lembrando que se a mulher colher o Papa Nicolau periodicamente, são 15 mil novos casos de câncer prevenível. Então são 15 mil casos de câncer a menos. Então é um câncer que pode ser extinguido na nossa população. Nós voltamos com o programa Luz Câmera Ação contra o Câncer, um programa do Hospital de Câncer de Barretos, hoje falando especificamente de uma área que é o Departamento de Ginecologia Oncológica. Nós estamos com o coordenador do departamento aqui, Dr. Carlos Eduardo, o pernambucano, que virou barretense. Já pode se considerar barretense? Meu filho já nasceu em Barretos, então já sou barretense. Então já tem o coração plantado em Barretos, né? E Barretos é uma cidade, até mesmo por causa do Hospital de Câncer e por causa da sua festa do peão, que né, é um pouco mais tradicional, é uma cidade hoje cosmopolita, apesar de ter 100 mil habitantes, né? Recebe gente do mundo inteiro, com certeza. Quantos sotaques o senhor ouve no seu departamento por dia? Sotaques? Eu podia diferentes. falar em línguas, né? Outras línguas tem sotaque, é mais diversificado. Nosso departamento, cada um vem de um lugar. Ainda não temos ninguém de São Paulo. A nossa próxima contratação é contratar alguém de São Paulo, que falta no nosso departamento. Eu vim de Pernambuco, o Marcelo é de Minas Gerais, a Audrey é do Paraná e o Ricardo do Rio Grande do Sul. Está faltando um paulista. São vários os sotaques mesmo. Doutor, e essas pacientes que chegam? Nós falamos no bloco anterior que nós temos ainda aí um número alto de diagnósticos positivos, por volta de 50 por mês. E o índice de cura? Essa mulher que chega desesperada com esse diagnóstico de câncer, essa palavra pesada na cabeça, quando ela encontra tudo isso, a cura é possível? Sim, na maioria das situações é possível a cura, né? Lógico que a gente vai ter que avaliar o estágio em que encontramos a doença, né? Mas principalmente no câncer de colo, no câncer de endométrio e vulva, nossa preocupação é cada vez mais aumentar as nossas taxas de curas, que são relativamente altas, mas o relativamente significa que algumas já chegam em estágios mais avançados, né? E é mais ainda para elas que a gente batalha nessa questão de divulgar quando procurar o médico, fazer a sua rotina de prevenção, que é super importante. A alteração, qualquer alteração, porque a mulher se conhece, ela sabe como é seu corpo. Qualquer alteração ali internamente deve acender uma luz amarela. O câncer ginecológico, ele sempre dá sinais ainda em estágio precoce. Colo de útero, a gente tem a prevenção com o Papa Nicolau, então nem chega a precisar de ter sinais. O rastreamento
antes mesmo de ter algum sintoma, é efetivo em diagnosticar ou até mesmo prevenir que aconteça algum problema, né? Então, seguir a rotina de prevenção. Por câncer de endométrio, pacientes que na menopausa apresentam qualquer tipo de sangramento vaginal, isso é um sinal de alerta importantíssimo. Tem que ser monitorado. Se acontecer, tem que procurar o seu ginecologista imediatamente para começar a investigação. Porque se for identificada uma alteração, na imensa maioria das vezes ainda estamos em estágio inicial, né, e podemos curar essas pacientes. O câncer de vulva, se a gente está falando de uma lesão muito pequena na vulva que não cicatriza, quando a gente procura nesse estágio também... Mas tem dor? Muitas vezes não. A dor acontece quando a lesão já está maior. É muito comum acontecer câncer de vulva em pacientes idosos, né, que por vergonha, por conta de achar que é só uma ferida porque a pele está seca, negligencia e aí espera quando um problema já está em uma dimensão maior. Se a gente tratar ainda quando a ferida é pequena, aquela ferida que não cicatriza e que é pequena, a gente está falando aí de uma cura grande com uma morbidade bem menor, né? O câncer de ovário, que seria o nosso mais difícil de diagnosticar no início, se alguma alteração abdominal, intestino, funcionamento do intestino ou aumento do volume da barriga inexplicado, né, a paciente procurar assistência, a gente pode estar falando de uma situação que a gente ainda possa diagnosticar mais precocemente o câncer de ovário. Mas o seu departamento, ele tem um grande número de cirurgiões. Quer dizer, o tratamento passa pela cirurgia na maioria das vezes? Na maioria das vezes, sim, né? O tratamento com radioterapia, ele é mais dedicado aos casos mais avançados, câncer uterino, ainda procurando ser um tratamento curativo, né? Mas aí a opção é mais por radioterapia. O tratamento primário com oncologia clínica, a gente usa em algumas situações de ovário, né, mas tentando facilitar a cirurgia, né, tornar a cirurgia um pouco mais fácil em algumas situações de câncer de ovário. Então, na maioria das vezes, a presença da cirurgia é grande. O tratamento e quando a gente está falando cirúrgico. de cirurgia, a gente não está falando de extrair todos os órgãos da mulher, não é. Isso não é toda vez tão radical assim, né? Nem todos os órgãos ginecológicos também, né? A gente tem uma preocupação, principalmente ainda quando a paciente está em idade fértil, de procurar um tratamento que preserve a fertilidade delas, caso seja desejo da paciente. Se não for o desejo de preservar, pelo menos que se preserve a função ovariana para que não ocorra a menopausa precoce. E daí, essa presença da cirurgia tão forte no tratamento é que nos leva ao assunto que a gente começou o programa, que é a presença da robótica nessas cirurgias, que facilita muito o resultado. Ainda é muito novo. O robô chamado Da Vinci, é isso mesmo? Isso. É em homenagem ao Da Vinci mesmo? Sim, né? Da Vinci é o nome da primeira máquina e existe já várias sequências, eles ainda chamam de Da Vinci em homenagem a Leonardo da Vinci, o criador. E o robô chegou agora. A gente não tem ainda projeção de números. Como é que ele vai interferir no sucesso dos tratamentos? Temos já, o robô já existe há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Temos a referência dos Estados Unidos. Na verdade, para a cura, a gente não espera um resultado tão melhor com o robô, né? O robô vem para dar uma diferenciação mais em questão de lesar menos, dar mais qualidade de recuperação, uma recuperação melhor aos nossos pacientes, né? Então, aí, desde o histórico da cirurgia convencional aberta, que a gente chama, que seria uma cirurgia com a cicatriz grande. Que ainda existe, doutor? Ainda é aplicada, existem situações que se recomenda... uma mulher vai fazer uma cirurgia, por exemplo, no útero. Aí ela tem aquela cicatriz enorme. Isso ainda existe? Ainda existe, tá? Aqui é muito raro acontecer, mas, por exemplo, se o útero, por conta de mioma ou o formato ele é muito grande, eu não vou conseguir, por um orifício pequeno, extrair um útero. Então, a gente pode fazer toda a cirurgia, como a gente chama, minimamente invasiva, com cortes pequenos, mas na hora de retirar a peça, a gente precisa fazer uma cicatriz, uma incisão maior, né? Ainda não é maior como antigamente se fazia,
mas acaba tendo um corte para poder fazer a extração de todo o material. Né? Mas isso é mínimo. Isso é raro de acontecer, mas ainda acontece. Para o tratamento de ovário, por exemplo, a cirurgia padrão ainda é a cirurgia aberta, né? Por uma série de questões que envolvem esse tipo de cirurgia. Né? Mas, por exemplo, o câncer de endométrio, né, que ocorre como principal fator de risco por câncer de endométrio, é a obesidade. Né? Então, a gente, para fazer essa cirurgia, o padrão hoje é fazer por minimamente invasivo. A gente sabe que no Brasil não é a realidade, a maioria dos casos de câncer de endométrio são tratados por cirurgia convencional, né, aberta, que a gente chama, mas aqui não vai ter nenhum caso tratado por cirurgia convencional para câncer de endométrio. E a recuperação é outra, né? Totalmente diferente. Da paciente. A gente chegou, antes de introduzir para todas as pacientes minimamente invasivas, a gente chegou a fazer um estudo sobre infecção de ferida operatória em pacientes que fizeram tratamento para câncer de endométrio. Hoje em dia a gente não pode mais fazer essa pesquisa, porque não tem mais infecção de ferida operatória nas nossas pacientes. Foi abolido do dicionário do Hospital de Câncer. Exato. Antes a gente tinha uma taxa de infecção de ferida operatória que era muito alta, né? Até 1/3 das pacientes depois da cirurgia tinham infecção quando fazia a cirurgia convencional. Hoje a gente não tem mais esse tipo de complicação. E a satisfação de um médico ao saber de uma informação tão simples como essa, né? Que para muitas cidades ainda fora da realidade, mas uma informação simples como essa. Eu tenho um pós-operatório de tamanha qualidade que eu nem falo mais em infecção. Da feridinha ali, do corte, né? Pra gente que é mais leigo, assim. A satisfação de trabalhar num hospital que dá essa condição, doutor, como que é? Como que o pernambucano está hoje? Não, isso aí é motivo, tá? Mas a gente ainda procura mais. É muito gratificante a gente ter um respaldo. Não tem tempo de comemorar. Não tem tempo de comemorar, não tem descanso, não. A gente quer mais, a gente tem o apoio tanto institucional quanto dos outros colegas, a gente sempre está melhorando, né? Então a gente vai procurar mais. A gente não parou em copiar ninguém, não. A gente quer fazer melhor. Doutor, muito obrigado. Doutor Carlos Eduardo, muito obrigado pela presença no programa. Prazer. E é com essa mensagem que a gente termina o programa, de profissionais que não se contentam com as vitórias, procuram cada dia mais. Essa é a filosofia do Hospital de Câncer de Barretos e é por isso que a gente tem esse programa, para levar para você esse tipo de profissional, conhecer um pouco da história deles. Nós voltamos no próximo programa, fique com a gente, tá? Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Nós temos hoje como convidada a pesquisadora Adriane Feijó Evangelista, que vai nos falar um pouquinho sobre o seu estudo de pós-doutoramento. Olá, Adriane, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de poder falar mais sobre o meu trabalho. Obrigado. A gente vai falar um pouquinho então sobre o seu estudo de pós-doutoramento. O que é pós-doutoramento, Adriane? Na verdade, pós-doutoramento é um estágio que a gente faz uma pesquisa após o término do doutorado para um aprimoramento e desenvolver uma pesquisa mais avançada. Então, nesse caso, você já, quando começou o seu pós-doutoramento, você já tinha doutorado, já era doutora em ciências, na parte de pesquisa, e aí você resolveu fazer um nível acima do doutorado, é isso? Isso mesmo. Eu tinha doutorado em genética e agora eu resolvi trabalhar com a parte de genética de tumores. Bem, em relação ao seu estudo de pós-doutoramento, eu sei que você fez uma pesquisa com mulheres que têm câncer de mama. Explica para a gente um pouquinho a sua pesquisa. Bom, a ideia principal da pesquisa é buscar biomarcadores e nós focamos nos microRNAs, que são novas moléculas descobertas em torno de 20 anos, há 20 anos atrás. E para identificar essas moléculas, a gente busca não só a identificação, mas a função, buscar entender a função delas nesses pacientes. E como é que você fez esse estudo? Você entrevistou pacientes, coletou exame desses pacientes? Como é que foi o método do seu estudo?
A primeira etapa, nós utilizamos células comerciais. Então, células são linhagens celulares comerciais de mama para poder fazer a identificação e estudar essas moléculas. Na segunda etapa, nós estamos criando os nossos próprios modelos. Então, nós estamos isolando as nossas células, isolando as células a partir dos pacientes do hospital. Quer dizer que então na primeira etapa você utilizou células que já são vendidas, é isso? Já são conhecidas e são vendidas, e na segunda etapa agora você está coletando células de tumores de pacientes aqui do hospital. Isso mesmo. Nessa primeira etapa foi mais para uma identificação, e na segunda agora uma validação com os nossos pacientes. Muito interessante isso. E você, o que você descobriu na primeira etapa do estudo com as células que não são dos pacientes daqui, né, que já são conhecidas e vendidas? Que resultados você teve? Nós identificamos 2 grandes biomarcadores e que eles têm grande influência, principalmente na migração das células. Elas afetam a migração das células, a proliferação das células e possivelmente elas têm um grande papel na progressão e no crescimento tumoral. E agora a gente está tentando avaliar não só o comportamento delas, mas também a função, possíveis moléculas que elas regulam, como uma rede mesmo de interações entre as moléculas. Quantas moléculas você encontrou na primeira fase do seu estudo? Quantas foram? De microRNA nós avaliamos em torno de 1.000 moléculas, identificamos 2 grandes moléculas que caracterizam bastante a doença, inclusive entre os subtipos de mama. E também nós avaliamos em torno de 40.000 RNAs mensageiros que poderiam ser regulados por essas moléculas. E aí estamos buscando identificar quais são os principais moléculas que os microRNAs regulam. Então, são muitos genes então, que você estudou, e você conseguiu identificar 2 que parecem então ser biomarcadores, como você falou. Explica para a gente um pouquinho o que são esses biomarcadores, para que serve um biomarcador? O biomarcador ele serve para identificação da doença, caracterização de um tipo tumoral específico. E também o microRNA, por ser uma molécula que está em praticamente todos os fluidos corporais, ela pode atuar como um biomarcador para um diagnóstico não invasivo. Então, dessa forma, ela seria útil para um futuro diagnóstico não invasivo do câncer de mama. Quer dizer, não precisaria nem fazer a biópsia, só, por exemplo, dosar no sangue essa molécula, se ela está presente ou não. É isso que você está propondo? Essa é a ideia. Lógico que para chegar nessa etapa ainda são muitos anos de pesquisa, mas essa é a ideia. Isso não está ainda disponível, mas então no futuro você já está antevendo que não vai ser mais preciso fazer biópsia para saber o tipo de tumor, se tem tumor ou não e o tipo de tumor. Exato. Essa é a ideia. Uau, impressionante, hein? Quem sabe um dia a gente chegue lá e não haja mais necessidade nem de fazer cirurgia, só sabendo o perfil molecular a gente já conseguiria tratar o tumor de mama. É isso aí, é o Hospital de Câncer de Barretos fazendo pesquisa para beneficiar os seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá!